Pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Ontem a equipe do São Paulo encarou o Talleres no Morumbis, em um confronto válido pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Apesar da vitória tricolor, o jogo ficou marcado por um ato de xenofobia. Navarro, o lateral esquerdo venezuelano do Talleres, prestou queixa na polícia contra o paraguaio Bobadilla, do São Paulo. Quando saiu o segundo gol do São Paulo, os dois jogadores acabaram discutindo e Navarro quase saiu do campo no meio da partida e chorou bastante durante o duelo. De acordo com a equipe do Talleres, o jogador do time argentino acusou Bobadilla de ter o chamado de venezuelano morto de fome. O jogador fez um post nas redes sociais dando a entender isso. Durante a coletiva de imprensa, após a vitória do São Paulo por 2-1, Zubeldia, técnico do tricolor, se irritou ao ser questionado sobre a polêmica envolvendo Bobadilla e Navarro. As primeiras duas perguntas, com todas as lesões que tivemos e classificados em primeiro, são sobre isso, caso de discriminação entre Bobadilla e Navarro, respondeu o comandante. Além de toda a polêmica, Luiz Zubeldia recebeu mais um cartão amarelo durante o confronto no Morumbis e, com isso, está suspenso da partida do São Paulo pela ida das oitavas de finais da Copa Libertadores. Em toda sua passagem à frente do tricolor paulista, esta será a 12ª vez em que o treinador argentino desfalca sua equipe por suspensão. Vale lembrar que no próximo jogo do clube, pelo Brasileirão, neste sábado diante do Bahia na Arena Fonte Nova, ele também está suspenso. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Diferente, aí a gente já tá na Libertadores, né? Tá invicto, venceu o Talleres no Morumbi e garantiu a liderança do grupo D. Era para ter sido uma noite só de festa, de comemoração e tal, só que terminou na delegacia por causa de uma acusação de xenofobia em campo. Tem jogador que parece feito para um tipo específico de jogo. Sabe o time que vai entrar hoje? Sei. Rafael... De cor eu não sei, mas eu vi Rafael... E torcida feita à medida para uma competição. A Libertadores é motivo de sobra para convencer os mais de 35 mil São Paulinos a desafiarem o caos da cidade às 7 da noite. O São Paulo entrou em campo já classificado e com 10 baixas. Para hoje agora tá meio confuso que ele vai entrar com um time mais misto, né? Porque devido aos desfalques. Você na TV? Você vai aparecer na TV. Eu vou aparecer. Mas que hora? E você vai estar na escola? Não, fala amanhã não tem Não, aula. amanhã não tem aula. Amanhã não tenho aula. Por que vocês não têm aula? Vocês estão suspensa? Que nem o Zubeldia? Não, porque é reunião de pais. Ah, amanhã é reunião de pais. O que você acha que a professora vai falar para teus pais amanhã de você? Eles vão falar que tirei nota baixa e tô lascado. Por falar nisso, olha só a pinta de professor de ensino fundamental do Mariano Levisman, técnico do Talleres. Simpático. Chato tava o primeiro tempo. Tão chato que dava até para chamar de aula de matemática, com o perdão dos matemáticos. Não acontecia absolutamente nada até o Lucas Ferreira descolar uma falta pelo lado direito. O Bobadilla jogou na área. O André Silva desviou. E o Sabino desviou o desvio. Então, vocês ficam de brincadeira com esse lance de professor e tal, né? Dá uma olhada na jogada ensaiada que ele preparou pro Talleres empatar. Girotti, o artilheiro, é do Talleres! Quando a noite fica meio com essa cara de não sei, o time sem os principais jogadores, esse empatezinho sem graça no Morumbi. E numa noite assim, num jogo como esse, como é que destrava a partida? É que em meio a tantos garotos tinha um, com aquele jeitão de repetente, sabe, de dono do time, que colocou a partida embaixo do braço e resolveu a vida do São Paulo. Luciano colocou o Rian na cara do gol. Depois, ele próprio tentou com um jeitinho. Mas ontem, a solução era na força. Luciano! Depois do gol, começou uma confusão entre os jogadores. Chorando, o lateral venezuelano Miguel Navarro, do Talleres, ameaçou abandonar o campo. Ele acusou o paraguaio Damián Bobadilla, volante do São Paulo, de xenofobia. Cuando nos hacen el 2-1, yo le digo al árbitro como que apure rápido porque creo que, no sé, no me acuerdo el nombre, el que hizo el segundo gol, Luciano creo que fue,
le estaba dando prácticamente la vuelta al campo y yo le decía al árbitro como que lo apure porque necesitamos jugar. Y de la nada Bobadilla viene y me dice como que no, que ustedes siempre hacen tiempo. Yo le digo, ¿qué tiempo? Si van ganando. E aí me disse venezuelano morto de hambre. Imediatamente depois do final da partida, Navarro prestou queixa na polícia, numa delegacia que funciona dentro do próprio estádio. Os policiais procuraram por Bobadilla no vestiário, mas ele já havia ido embora. O São Paulo afirmou que só irá se manifestar quando tomar conhecimento dos fatos e tiver uma definição melhor sobre a situação. Bom, o final de jogo foi de sufoco, mas o aplicado Rafael cuidou dos números. O time praticamente garantiu a segunda melhor campanha geral nessa fase de grupos. Chegou a 15 jogos de invencibilidade na Libertadores, recorde do clube na competição. E mais uma vez passou pela primeira fase ileso, igualando as campanhas de 74 e 2005, quando foi finalista. E essa é a única matemática que interessa ao São Paulino. Bom, então falando de jogo e de boas memórias, primeiro, o clima é bem diferente na Libertadores, pelo menos para o São Paulino, né? Já estava classificado, tudo indica que isso vai ser confirmado, né, com a segunda melhor campanha da competição e ainda lembrando do que aconteceu nas outras edições em que foi finalista / campeão. Então as memórias são boas. Finalista em uma, exatamente. Campeão em outra. Uhum. Sim, assim, sob o ponto de vista, até sobre, tá cheio de desfalque. Vamos falar do jogo primeiro, né? Isso, do jogo. Cheio de desfalques, certo? Cheio de desfalques, mas uma coisa boa, de novo, no São Paulo, é a base. E ontem entrou o Henrique entrou só como Henrique ontem, mas a gente conhece ele como Henrique do Carmo, que é um outro menino de 18 anos que entra super bem. São 4 jogadores dessa base do São Paulo, de 18 anos, sendo utilizados pelo Zubeldia. Então, nesse momento de crise, eu ia fazer aquela comparação lá atrás, quando a gente estava falando de começo de trabalho do Dorival. Naquele momento de maior pressão do Zubeldia, que ele não tinha o quarteto mágico, que o time não estava rendendo, ele, não sei se obrigado ou que ele finalmente entendeu que precisaria, né, olhou de outra forma para a base, as coisas começaram a andar. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é como o Luciano é decisivo, né? Porque ele não começa jogando... Embora seja reserva sempre, né? Então, isso é um outro ponto, né? Porque ele tem sido titular em algumas partidas, entra no segundo tempo e resolve. Por exemplo, na classificação contra o Náutico, na Copa do Brasil, ele foi essencial. Então, até nessa situação do Oscar e Lucas, que a gente sabe que vai ser uma tônica do ano todo, né? Tomara que eles consigam ter sequência, mas a gente sabe que a realidade não é essa, que eles vão precisar descansar, como vários outros jogadores que têm aí um cuidado maior nessa questão de minutagem. Então, fora as lesões, né, que estão atrapalhando bastante, principalmente o Lucas Moura, que ele tem encontrado soluções na base. E o Luciano pedindo passagem mais uma vez. É impressionante como ele não se abala, mesmo nos momentos mais difíceis, ele está lá sempre à disposição, Vibrante. E entra vibrante. Ontem, ele manteve a calma. Isso me chamou a atenção também nos momentos mais tensos da partida. Era ele que estava tentando tirar os outros jogadores da confusão. Então, um líder. Vários elogios aí para o Luciano nesses últimos jogos pelo São Paulo. O São Paulo vinha da derrota para o Mirassol por 2-0. E aí o São Paulino já até esqueceu. Deixa para lá, porque a gente está classificado na Libertadores. Estamos com uma boa campanha na Libertadores, além da classificação. E o São Paulo pode terminar como a segunda melhor classificação, com esses 14 pontos. Né? O Palmeiras está com 15, mas a gente acredita que vai terminar com a pontuação máxima, tem tudo para terminar com a pontuação máxima jogando em casa, mas o São Paulo está na briga para ficar entre as melhores classificações. Depois a gente fala do resto, né? Primeiro a gente fala do jogo. Só sobre o Luciano sempre para mim foi um jogador assim, de muita relevância, um jogador que joga no limite ali, sabe aquele limite da provocação, se passa um pouquinho, vira um negócio malandro, fica feio. Né? Ele sabe fazer. Mas assim, ele consegue levar ali até o dentro do aceitável, desestabilizar psicologicamente o zagueiro. Passo do ponto um pouquinho ali, mas assim, é porque ele joga muito pilhado, com muita disposição. É um jogador que gosta do São Paulo, se entrega mesmo, então vale a pena
ter sempre ele no elenco ali. Você tem que dar um jeito de estimular, pode não quer colocar ele como titular, mas mantê-lo estimulado, porque a hora que ele entra, ele dá o resultado mesmo. E a base do São Paulo, que a Joana falou, São Paulo tem base. Aí, Matheus Alves, você só pode apelar para a base. Você só pode apelar para a base se você tiver base. Não, se você não concordo. Não tiver base, Já não sei dá. qual que é a comparação. Qual que é a comparação? Esses atletas de base do São Paulo vêm de um título conquistado na principal competição de categorias de base, que é a Copa São Paulo. Que eles ganharam Mas não é só isso. Eles ganharam de quem? Não, ganharam do Corinthians. Não é possível que você não consiga garimpar ali O também. time do Corinthians nem sub-20 era. Ué, mas a gente viu um menino de 18 anos entrando. O Henrique, Não, Henrique tem 18, não é, Jô? Então, mas vai... O Henrique, sim, não, ele tá falando do lado do Corinthians, No lado Mari. do Corinthians, o lado do Corinthians não tinha nem... Tinha vários meninos que não eram nem sub-20. A base Tudo do bem, eu tô Corinthians é falando um de grande idade. problema, Base Mari. do Corinthians... Qual era a idade média do Grande time problema. vice-campeão da Copinha? A do Corinthians era menor que a do São Paulo. Não, tudo bem, mas eu tô falando de ontem, um menino de 18 anos que O entrou. Corinthians foi finalista, sabe-se lá como. E sabe quantos jogadores o Corinthians subiu? Não subiu ninguém. A Copinha é difícil a beça, tá? Não subiu ninguém. E isso aí não denota uma incompetência? Não tem ninguém. Subiram jogadores do Corinthians, depois pra gente voltar pro São Paulo, mas rapidinho. Os jogadores do Corinthians que subiram foram do outro ano da Copinha. Bidon e Kaique, que não é utilizado. Fica no banco de reservas. E o Léo Maná. Ou seja, também você não está é investindo utilizado. tanto na base para quê? Você está vendendo bem? O que você está fazendo com esses O Corinthians não está atletas? investindo na base, Mariana. O Corinthians está Mari, isso é um problema, mas isso não é um problema de trabalhando, agora. fazendo outro tipo de trabalho na Sim, base. A base é um problema. A Então base tá. é um É problema. outro tipo de trabalho que o Corinthians faz na Tá base. bom, mas O São Paulo não. O São Paulo investe na base desde E usa os seus sempre, jogadores, desde sempre. E o Corinthians faz times de base. É E você faz campeão o de que com base. esses atletas? O Corinthians não faz muita coisa com os Ah, atletas. mas aí você está investindo sim. Você tem profissionais ali trabalhando, você tem uma estrutura para eles, você tem uma dedicação a eles. Investindo bem você diferente. tá. Não, mas a gente Então, faz tudo essa bem. pergunta. Mari, eu tô com você. É impressionante que um clube gigante como o Corinthians não consiga ter uma base forte como A base do Corinthians, como seus rivais gente, em São Paulo. A base do Corinthians é... Para dar um exemplo aqui, recorte de São Paulo. O Corinthians contrata jogador para a base de 20 anos que vai estourar. O Corinthians faz negócios na base. Vamos voltar aqui isso para o que São Paulo, Corinthians faz. porque mesmo Isso. dentro... Não, tudo bem, e os negócios também não são maravilhosos, não. Não, Mesmo dentro pelo do São contrário. Paulo, o Zubeldia, eu lembro que a gente falava sobre isso aqui desde quando o departamento médico começou a encher. O Zubeldia tinha uma resistência também à base. Tinha. Não sei se Tinha. era dele, porque isso é tudo discutido Com internamente. certeza era dele. Era Sim. dele. E individualmente era? Sim. E aí ele Era. agora sucumbiu, né? Não tem jeito. Não, por necessidade. Mas ele viu eles que ele deram pode contar resposta. também. Exatamente. Eles deram resposta. Então, assim, assim, é bom, mas Eu adoro o ver técnico isso. dá aquela... Pensa assim, nossa, estava errado. Eu tava errado. Nunca vai falar. Assim como não vai falar que está errado toda vez que fica suspenso. Mas nesse caso, eu acho que o treinador torce para estar errado, Lô. Torce, mas não dá o braço a pra torcer. tá errado. Né? Isso é um problema, hein? O Zubeldia está suspenso para as oitavas de final, Mari. Foi ontem, né? 15% dos jogos do Quantos São cartões Paulo... ele tem? Eu anotei aqui em algum lugar. Quantos cartões tem o Ele não Zubeldia? participa de 15% dos jogos do São Paulo. 32º cartão amarelo do Zuba, que também Veja tem 3 isso, vermelhos. Zuba. É intimidade. Ô, Zuba, tá fora das oitavas de final, Zuba. Não pode, não assim, pode. é inacreditável. Ele é performático, né? Depois ele chega, reúne toda toda a equipe ali no campo, aí faz um show pra torcida, ali na beira do Mas isso eu gramado achei também. legal. Você não gostou, não? Hoje isso eu Não, achei assim, ele é um personagem. Showman, showman. É muito melhor personagem do que técnico de futebol. Não é verdade. Muito Ele é bom, melhor ele é bom. assim, Eu sei que não é o melhor momento. Aliás, ontem foi a primeira vitória em casa do São Paulo, que tá invicto no Morumbi, tá? Mas não tinha vencido ainda. Ontem, na Libertadores, né? Ontem foi a primeira vitória, já estava classificado às oitavas, o que também acaba, e aí a gente desconsiderou isso, então vou incluir aqui o ponto. O que também acaba facilitando a entrada de Henrique, por exemplo. São Paulo já estava classificado. Podia ser um jogo difícil, pode, né? Não passar com a segunda melhor campanha, beleza. Mas já estava classificado. Então isso acaba facilitando, né? Esses testes e essas oportunidades. Mas a tarja aqui já antecipa o nosso próximo tema. Houve um ponto negativo, né, Jora? Para ter sido uma noite de comemoração, de vibração pela primeira vitória no Morumbi, pela Libertadores, porém, diga lá. Exatamente. Eu estava aqui olhando o telefone nesse modo frenético da manhã, porque eu recebi a súmula
e o BO que foi registrado, tá? A súmula não tem absolutamente nada. Que o árbitro não nada. quis fazer nada. Mas aí é que tá, tem um relatório, aí eu tô tentando entender, porque a súmula, talvez a Comebol, a súmula do jogo seja mais enxuta, e aí depois tem um relatório do jogo, é esse documento que a gente está tentando receber, para ver se nesse documento existe aí a descrição do que aconteceu, tá? Mas a súmula mesmo do jogo não tem absolutamente nada. A gente teve acesso ao BO, então o jogador Navarro, que é venezuelano, ele procurou a delegacia, né, e esse BO, né, para registrar o BO, para que seja aberto um inquérito para apurar a xenofobia, e ele afirma ter ouvido a seguinte frase, né, numa discussão logo depois que o São Paulo, com o Luciano, fez o 2-1, que ele entrou numa discussão com o Bobadilla, reclamando do Bobadilla, né, do São Paulo tá fazendo cera, e aí o Bobadilla teria respondido para ele, vocês sempre fazem isso, e aí eles entraram numa discussão, e em dado momento, segundo o Navarro, o Bobadilla teria dito venezuelano morto de fome. E aí a gente viu aquela reação que hoje a gente consegue entender, porque a gente tem um pouco dos dados, pelo menos a gente tem a versão do Navarro. O Bobadilla ainda não se manifestou, tá? O Bobadilla saiu do estádio, quando foi procurado, né, como a reportagem mostrou, ele já tinha, acho que foi o primeiro que saiu de campo e o primeiro que saiu do estádio, e aí a gente não tem a versão dele ainda. Os advogados do São Paulo também não conversaram com ele, porque eu entrei em contato com o jurídico do São Paulo. Então, por isso que o São Paulo tem essa postura, por enquanto, de aguardar, receber toda a documentação para se manifestar e ouvir o Bobadilla, que o Bobadilla ainda não falou com a parte jurídica do São Paulo. Então, falta essa parte importante também. Mas a reação do Navarro, a gente não conseguia entender, mas o que será que ele ouviu, que ele tem ali um colapso, né? Ele começa a chorar, ele tenta abandonar o jogo, foi uma reação extremamente forte, né? E depois a gente entende até pelo contexto, pelo que ele mesmo fala no BO, depois ele faz uma postagem em que a postagem dele dá a entender também, antes mesmo a gente saber exatamente a frase do Bobadilla que ele teria ouvido, olha a postagem dele aí. Ele cita a fome, né, Mari? Isso, ele diz no post dele, num story publicado na sua conta no Instagram. Quisera eu poder ter nas minhas mãos a solução para a fome que vive meu país. Espero que Deus me dê a abundância para poder ajudar. Não creio Essa frase é ótima. que se possa fazer muito sobre a pobreza mental. O São Paulo Nunca me envergonharei das minhas raízes, irei até as últimas consequências frente ao ato de xenofobia que vivi hoje no Brasil pelas mãos de Damián Bobadilla. No futebol não há espaço para discursos de ódio. Vai lá, Jô. Não, e a gente está sempre se colocando aqui, né, cobrando quando acontece com o Vini Júnior na Espanha, quando acontece com os jogadores brasileiros durante os torneios sul-americanos. Então, a gente não pode ser hipócrita aqui que defender qualquer tipo de crime cometido no ambiente do futebol, seja por brasileiro, por paraguaio ou venezuelano. Então, o São Paulo tem um caso relativamente recente em relação a crimes de xenofobia, não sei se vocês vão lembrar, mas acho que lembram, né? Quando o Belmonte ofende o Abel, né? Técnico do Palmeiras. E aí depois eles se resolveram, o Belmonte pediu desculpas, enfim. Mas o São Paulo já lidou com esse tipo de crime recentemente. Então, eu espero que o São Paulo tenha o mesmo rigor do que quando cobra a providências da Comebol, enfim, faz postagem cobrando justiça, quando os brasileiros são vítimas ou de xenofobia, porque acontece também, ou os crimes de racismo, que todos os jogos praticamente a gente vem aqui e a gente comenta. Então, que os brasileiros não sejam hipócritas nesse momento de proteger um jogador. Ele tem que ser ouvido, claro, ele tem direito à ampla defesa, mas acho que toda a atitude ali de sair do estádio primeiro, não comparecer à delegacia voluntariamente, assim, contribui para que a gente tenha aquela sensação de que o clube está protegendo o jogador acima de qualquer coisa. Então, acho que essa é a impressão que não pode ficar. Primeiro que, assim, as imagens e a situação, elas falam muito, né? É muito difícil você... A reação. A reação diz muito, porque a gente não tem testemunha, é uma pessoa dizendo que outra pessoa falou algo para ela, certo? Não há testemunha, ninguém ouviu. Mas a reação é muito forte. O jogador começa a chorar, ele quer deixar o campo. Então, assim, não se tira isso do nada, ali no meio de uma partida de futebol. Os jogadores se conhecem, então, porque muita gente questiona, mas o Bobadilla sabe que o Navarro é venezuelano, ele está jogando Enfim,
os jogadores se conhecem, né? Então, pode acontecer. E acho que a reação do São Paulo, do jogador ter saído rapidamente do estádio, porque esse é uma situação que pode gerar algo muito pesado para ele, se a polícia chegasse até ele, também diz muito. E eu tenho muita preocupação, porque, sinceramente, e não é questão do São Paulo, tá? É questão do Não é só o São Paulo, concordo. Isso, é uma questão de discurso. Quando acontece com a gente, quando a gente está do lado ofendido, olha, não, isso é inadmissível. Quando acontece por algum representante de clube brasileiro, aí não foi bem assim, não vai ser, vamos apurar, vamos ver direitinho e vai deixar passar. E tem um outro ponto também, a gente já vai ouvir o Zubeldia sobre o caso, mas tem um outro ponto também, que não é usado como defesa, mas serve como, não sei nem se como justificativa, mas acaba sendo usado. Como esse tipo de ofensa é tratado em determinado país. E aí ontem a gente tinha um paraguaio, um venezuelano e um árbitro chileno. Isso. E um treinador que a gente já vai ouvir argentino. E a lei brasileira. Porém, exatamente. Aí a lei brasileira. Vamos ver como será tratado. O árbitro chileno fez questão, como a Conmebol orienta, tá? Não orienta diretamente, mas pode ter certeza. Dá um jeito para acontecer o menos possível. Dá uma abafadinha aí, né? Isso. É lei brasileira acontecendo dentro do nosso país com um clube brasileiro envolvido. Sendo o clube brasileiro o representante, entre aspas, o São Paulo é enorme, mas sendo um representante deste clube, quem proferiu a injúria, né? Comunicado oficial do Tajeres, tá? O Tajeres quer expressar o mais enérgico repúdio ao ato de xenofobia que sofreu o nosso jogador Miguel Navarro. A gente se solidariza profundamente com o Miguel e com a sua família nesse momento. Como instituição, a gente levanta a voz contra qualquer forma de discriminação. Então, não há lugar para o ódio no futebol. O futebol é uma ferramenta de integração, respeito e união entre as culturas. Seguiremos trabalhando para que esses valores prevaleçam dentro e fora de campo. Miguel, estamos orgulhosos de você e seus dirigentes. Todo o Tajeres te acompanha. Suas origens, perdão. Falei dirigentes, perdão. Suas origens venezuelanas, obviamente, né? Todo o Tajeres jogador da seleção venezuelana, está com você. Como o Bobadilla, jogador da seleção paraguaia. Provavelmente já se encontraram nesse tipo de situação. Com certeza. Só que eu acho, e isso deve ser um motivo de orgulho para nós, que nenhum desses países... Na Libertadores do ano passado, inclusive, também, né? Nenhum desses países já trata como nós esses caras... Estamos devendo em resposta ainda, mas no sentido de encarar a situação, nenhum desses países deu o nosso passo. Tá? Então, aqui, por exemplo, já é crime. Aliás, se equiparam, né? Sim. Xenofobia e racismo. Vamos ouvir o Zubeldia, então, sobre esse episódio. Clasificamos primeiro com um time com muitos acidentes, com muitos jogadores jovens, con jugadores de experiencia, entregándose al máximo. Y las dos primeras preguntas van orientadas a... En vez de clasificamos primero, clasificamos. Desconozco esa situación, sinceramente. Vosé se pone, imagínese vosé, en mi lugar. Estoy en el banco suplente, a 50 metros. Veo que el partido se para 10 minutos. ¿Qué puedo saber eu dessa situação? Pois é, né? Nossa, que lamentável. Não, primeiro que essa entrevista não é a primeira vez que ele quer decidir qual é o tema que tem que ser abordado. Assim, precisamos explicar como é que funciona a relação entrevistador-entrevistado. O entrevistador faz a pergunta que ele quiser. Ele imagina que seja mais relevante. O entrevistado responde. Se não quiser responder, fala assim, não quero falar sobre esse assunto. Ok. Ou corrige o entrevistador, como foi o caso do Luigi,
quando perguntaram para ele do jogo e não tinham perguntado para ele do racismo que ele tinha sofrido quando esteve com o Portela. Naquele caso, o entrevistador fez o trabalho dele muito mal. Orientado também, tá? Orientado também. Não toque nesse assunto, que isso aí vai dar ruim. Afinal... Ou se também era produto dessa cultura, né? Porque eu acho que no caso do Zubeldia foi extremamente infeliz, né? Na reação, na resposta. Mas eu acho que ele também é produto da cultura argentina. Eles não veem como a gente. Eles não veem como a gente. Não, veja só. O racismo, isso é verdade, não. Mari. O racismo eles não veem, mas se acontecer xenofobia contra um argentino aqui no Brasil, eles veem. Se acontecesse com um argentino aqui, ele veria. Se fosse contra o jogador do São Paulo, a resposta dele teria sido diferente. Isso, sim, e também do lado dele, do meu lado... Na verdade, quando é conveniente ver, né? Essa que é a verdade. Exatamente. Tá, bem, mas, de qualquer maneira, dentro daquela cultura ali, não se trata como nós tratamos. E, de novo, estamos assim, devendo em medidas de resposta. A resposta era fácil. Sinto muito, eu não posso falar com vocês sobre esse assunto ainda, porque eu não conversei com o meu jogador. Eu estava a 50 metros. E então eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu vou apurar. Tem que ter tranquilidade. Primeiro, tem que ter tranquilidade. Falta orientação. Assessor de imprensa não serve só para pegar a pessoa e colocar sentada ali. E tem que chegar e falar assim. E assim, às vezes o assessor faz. A pessoa não quer ser orientada também, tá? É isso que eu ia falar. Não dá para culpar a assessoria do São Paulo, não. Não. Pode ser um erro da assessoria, eu não sei. Pode ser um erro da assessoria e pode ser um erro do assessorado. Né? A assessoria pode não fazer. Eu acho que ele respondeu o que ele quis, como ele sempre faz. Tem que chegar lá e falar assim: olha, provavelmente a primeira pergunta que vão te fazer vai ser sobre xenofobia. Como é que a gente vai responder? Como é que a gente, São Paulo, porque você é o representante do São Paulo, vai responder sobre isso? Tem que ser orientado e, principalmente, tem que querer ser orientado. Porque tem muita gente... Concordo com você, Lofredo. Muita gente que não aceita esse tipo de ajuda. E podia ter quebrado o galho dele ali, sim, ajudava muito se ele tivesse sido humilde e dado uma resposta ok. O padrão, ele não precisava nem entrar tanto no mérito, mas responder com tranquilidade que... Rafael Toloi está oficialmente livre no mercado após confirmada sua saída da Atalanta. O zagueiro brasileiro naturalizado italiano encerrou seu ciclo de 10 anos na Europa e agora busca um novo destino. Apesar de sua passagem marcante pelo São Paulo, não há movimentação por um retorno ao tricolor. O treinador Gian Piero Gasperini confirmou a despedida de Toloi em emocionante homenagem no último jogo da temporada. O jogador recebeu uma camisa com a mensagem "Obrigado, Rafa", e foi aplaudido pela torcida. Com apenas 2 partidas como titular no italiano nesta temporada, sua saída já era esperada. Toloi deixou o São Paulo em 2014, após conquistar a Sul-Americana de 2012 e se firmar como um dos destaques do time. Com 128 jogos pelo clube, sua experiência poderia ser valiosa, mas, por enquanto, não há negociações em andamento. O mercado brasileiro ainda não demonstrou interesse público pelo zagueiro. Na Atalanta, o defensor se tornou ídolo, acumulando 313 partidas e participando de momentos históricos do clube. Sua liderança como capitão e sua versatilidade em campo o tornaram peça fundamental durante anos. Agora, ele busca um novo desafio, possivelmente no Brasil. Pela seleção italiana, Toloi foi campeão da Eurocopa em 2021, consolidando sua carreira no velho mundo. Sua naturalização como italiano foi consequência de seu alto nível em campo. No entanto, aos 33 anos, o jogador parece inclinado a encerrar a carreira no país onde começou. Formado no Goiás, Toloi tem histórico de sucesso no futebol brasileiro antes de migrar para a Europa. Seu perfil experiente e capacidade de liderança poderiam interessar a vários clubes, mas o São Paulo, por enquanto, não entrou na disputa. O mercado aguarda para ver qual será seu próximo passo. Enquanto isso, torcedores e analistas especulam sobre possíveis destinos para o zagueiro no Brasil. E você, torcedor, o que acha da situação de Rafael Toloi? Deixe sua opinião nos comentários.